Das 12 medalhas em disputa ontem, Cuba levou 7 medalhas. Mas eu queria destacar aqui, além da Adriana da Silva, que venceu a prova da maratona no dia 23, no domingo, uma prova fantástica, na qual ela, além de ter se comportado, ter atacado a prova no momento certo, ela conseguiu superar aqui um adversário muito forte, que é a altitude. Alguns atletas acabam sentindo muito esse fator, que é a altitude, mas eles vieram para a aclimatação aqui, ficaram 12 dias aqui fazendo a aclimatação e conseguiram, os atletas de meio fundo e fundo, né, de provas longas, conseguiram aqui se superar. A prova dos 5.000 metros, por exemplo, teve o Jailson em terceiro lugar, Jailson Silva, foi uma prova surpreendente também, uma prova em que ele foi perfeito. Só faltou realmente acreditar um pouquinho mais nela, porque aí conseguiria, quem sabe, chegar em uma posição um pouco melhor. A Cruz da Silva, a gente já falou sobre ela, uma atleta fantástica, deu um show aqui, ele está levando 2 medalhas de prata para o Brasil. E é esse o prognóstico que a gente faz. No último dia, os favoritos, Daria Robles, que entrou na prova como recordista mundial, campeão mundial, apesar de ter sido desclassificado em Daegu por ter atrapalhado o Liu Cheng na final dos 110 metros com barreira, chegou aqui como campeão olímpico, favorito, e confirmou. Alguns favoritos caíram, e algumas esperanças, que é o Fábio Gomes, no salto com vara, acabou saindo, ficando em 4º lugar na prova. Um cubano acabou vencendo a prova e batendo o recorde pan-americano. E ontem, dos 12 resultados, dos 7 dos cubanos, 5 recordes pan-americanos caíram. Então, realmente, Cuba se mantém muito forte no atletismo, porque esse é um esporte que faz a diferença naquela ilha, e uma ilha pequena, com um número tão pequeno número infinitamente menor que o Brasil, ter tantas medalhas no atletismo, Nardini. E o mais impressionante, né, Robson? Os investimentos no esporte vêm caindo em Cuba. Algumas modalidades sofrem com essa queda nos investimentos, mas o atletismo se mantém forte, né? Muito forte. Liderados por Alberto Juan Torena, né, dentro da Federação Internacional, eles têm conseguido, através de recursos oriundos da Federação Internacional e até mesmo do Comitê Olímpico Internacional, para manter alguns projetos dentro da ilha, que são projetos que dão resultados muito grandes. Eles têm como a grande base do esporte para eles o xadrez. Todo cubano joga muito bem xadrez. Então eles têm um campeonato que acontece todos os anos em Cuba, que reúne para mais de 10 mil crianças, e essas crianças são indicadas para viver na Europa durante algum tempo. O atletismo é o segundo grande esporte deles, eles realmente investem muito no atletismo, na ginástica, porque sabem que o resultado a longo prazo, a médio e longo prazo, é real. Então, acho que nós no Brasil poderíamos pegar um pouco desse modelo cubano para investir, para acreditar e trabalhar, com as crianças de hoje, com os jovens de hoje. Resultado a curto prazo não existe no esporte. É isso aí. Enquanto a gente acompanha o terceiro colocado na prova, o Quilch da Guatemala. Guatemala que dominou as provas de 20 quilômetros. Vai bem também na prova dos 50 da marcha atlética. E continuam os mexicanos aí, ó, absolutos na ponta. Horácio Nava e o José Ojeda. Os dois se revezando sempre na frente. Essa hora aí deve ser uma maravilha para eles. Marchar na sombra, diante de tanto sol na cabeça, já há tanto tempo de prova, quando vem uma árvore, é um respiro para esses atletas. Ainda tem muito chão pela frente. Pouco menos de 8 quilômetros agora para a conclusão da prova. Por enquanto vai dando a dobradinha do México. Agora, Robson, a gente falava do esporte cubano, que vem tendo a sua queda nos investimentos. A Argentina, depois dos Jogos do Rio, em que a Argentina ficou apenas na 8ª colocação no quadro geral de medalhas, a Argentina criou um tal de imposto do esporte, que é 1% sobre cada fatura de conta telefônica de celular na Argentina. É claro que isso deu muita polêmica, mas a Argentina voltou a ser melhor, voltou a ser uma das potências das Américas nesses Jogos Pan-Americanos de Guadalajara. Aí também gera muita polêmica, né, Robson? É muita reclamação.
Pois é, quando a gente fala de imposto, né, o brasileiro ou qualquer povo no mundo inteiro começa a reclamar muito. Mas nós temos que começar a pensar que, de alguma forma, né, esse dinheiro esses recursos são destinados para o esporte. Claro, com pessoas qualificadas, com pessoas que tenham a responsabilidade de pegar esses recursos e aplicar realmente no esporte e fazer com que os centros de treinamento, e eu conversava ontem com o Katsuhiko Nakaya, que é o técnico dos revezamentos feminino e masculino de velocidade do Brasil, que esses investimentos sejam destinados para os centros de treinamento, onde os atletas são preparados para encarar uma competição como os Jogos Pan-Americanos, Campeonatos Mundiais e Jogos Olímpicos. O grande legado deixado por competições como os Jogos Pan-Americanos é exatamente esse. Aí o Hickman, o nosso brasileiro, que vem se mantendo na 5ª posição e está muito bem na prova. Apesar do cansaço, apesar do sofrimento, uma prova difícil demais, ele vem se mantendo bem na prova, vem acompanhado aí por batedores, ele que é um dos líderes da prova, vem acompanhado por batedores e sempre no mesmo passo. Apesar de não ter um resultado tão expressivo, todos os que estavam na final, como eu falei, tem chance. Uma janela um pouco maior, outros uma janela um pouco menor. São demais esses mexicanos. E aí o terceiro colocado, o Jaime Daniel Quius, da Guatemala. Guatemala, medalha de ouro nas 2 provas de 20 quilômetros, tanto para homens quanto para mulheres. Conquistando também, por enquanto, um lugar no pódio nos 50 quilômetros da marcha atlética para homens. Como eu dizia, 16 atletas largaram. Apenas 9 permanecem na prova. Foram desclassificados o David Talcott, dos Estados Unidos, o Mário Santos Júnior, o brasileiro que entrou na prova com o melhor tempo. Era o brasileiro com mais chances de um bom resultado, o Jonathan Hickman. Está aí, na sua tela. Surpreendendo, na 5ª colocação até aqui, o Andrés Chocho, do Equador, também desclassificado. O Inácio Arraia, do Chile, a mesma coisa. Abandonaram a prova Alain Medina, da Costa Rica, o Jaime Saquipay, do Equador, e o Eduardo Aníbal Paul, da Guatemala. Esse é o segundo colocado, carona com José Ojeda, do México. Você já vê ali à frente os Arcos de Vallarta. Aí o primeiro colocado, agora tomando um banho de água, número 659, Horácio Nava. Quase 3 horas e meia pelas ruas de Guadalajara. Eu vou voltar a falar com o Robson Caetano. Robson, para a gente encerrar o assunto, provas de pista do Brasil. No caso, é uma prova de campo que eu queria comentar com você, não ouvi sua opinião a respeito ainda. Após a prova da Fabiana Müller no salto com vara, muita gente disse, Fabiana Müller decepciona. Eu não concordo de jeito nenhum. Nem sempre um atleta vai atingir a sua melhor marca da carreira para conquistar uma medalha de ouro. E a cubana era uma adversária muito forte. Ficou em 5º lugar no campeonato mundial. Ou seja, a Fabiana não perdeu para qualquer uma, né? Pois é, eu conversando com o Elson Miranda, ele me disse que é o técnico da Fabiana Müller, ele me disse, Robson, nós viemos para cá para saltar 4,70 metros. E isso foi o que nós trabalhamos para chegar. Claro que depois de um pouco de confusão, porque ela chegou do campeonato mundial, campeã mundial, e realmente é algo surpreendente. E aí o brasileiro cruzando na 5ª colocação, nosso Hickman, na marcha atlética, ali levando uma volta do segundo colocado, mas ainda continua na briga, continua bem ali na prova. O que a Fabiana me disse é que ela, depois de ter feito a primeira passada, né, com 4,50 metros, e que ela queimou as 2 primeiras, ficando com uma última tentativa e conseguiu passar, ela realmente percebeu que ia ter muito mais trabalho. Porque a cubana, e eu conversei com um técnico cubano também, e ele me disse que depois do Campeonato Mundial eles intensificaram o treinamento para que ela pudesse chegar aqui e saltar 4,85. Era a marca que ela atingiria aqui. E com 4,70, que é o prognóstico, aí o técnico trabalha em cima do atleta, em cima do cansaço, só para explicar como funciona, de maneira diferente. Já que ela se desgastou muito, começou uma temporada em maio e nós estamos em outubro, então os atletas realmente chegam muito cansados. E na minha avaliação, ela fez do 4,50 até o 4,75, que foi a última tentativa dela, 4,70 a última tentativa dela,
que passou 10 corridas na marca. Com 10 corridas na marca, com o implemento, que é a vara, que pesa aproximadamente 2,4 kg, segurando na ponta e tendo que correr essas 8, 10 vezes, a atleta se cansa muito mais facilmente. Enquanto a cubana fez do 4,50 quando ela começou até o 4,85, 8 corridas, ou seja, se desgastou muito menos. Usa o mesmo princípio do Roger Federer, que busca eliminar logo no primeiro saque, logo de cara, os seus adversários para poder poupar sua energia para ir para as finais. Então, o cansaço talvez tenha sido um pouco responsável por isso, e a tática que foi colocada pelo técnico Elcio Miranda junto com a Fabiana Müller para chegar aqui. Eles vieram e cumpriram. Saltaram 4,70 m. Não foi suficiente para vencer a prova. A cubana levou a melhor. Sem dúvida, Robson, a Fabiana campeã mundial inquestionável. E tem essa também, né? Um atleta traça no começo da temporada qual vai ser o seu principal objetivo. No caso da Fabiana, era o campeonato mundial. A Fabiana foi lá e fez o dela. Tem isso também, né? O ápice da Fabiana foi atingido no campeonato mundial. Exatamente. E uma coisa que a gente precisa entender, e a gente consegue até diferenciar. Claro que foi uma decepção para o povo brasileiro, porque estava todo mundo esperando aquela medalha de ouro que era certa. Mas como eu disse, inclusive conversando com o Celso Zucatelli, é que a prova só termina quando acaba. Não adianta a gente achar, não, ela é favorita ou ele é o favorito, já é medalha de ouro. Porque senão não precisaria vir aqui competir. Tem que vir aqui e confirmar. Tem que ir às competições e confirmar. E a Fabiana Müller fez o desenho do ano dela para que ela atingisse a melhor forma no Campeonato Mundial. Conseguiu isso. Claro que depois o retorno ao Brasil fica um pouco até tumultuado para que ela consiga treinar, porque aí são vários compromissos comerciais que um atleta hoje tem. Como eu gostaria que no meu tempo tivesse esses vários compromissos comerciais. Porém, hoje eles são muito intensos e o atleta acaba ficando com um tempo um pouco restrito para treinar. No nosso caso, ou no caso do atletismo, o atleta que decide não voltar ao Brasil, muitas das vezes acaba sendo taxado como mascarado, mas ele tem que retornar ao Brasil, e ela fez isso, retornou ao Brasil, conversou com todos, falou com todas as mídias possíveis e imagináveis, conseguiu manter ali o seu schedule e voltou aos treinamentos para tentar o 4,70. Então, ela, campeã mundial indoor, né, que é pista coberta, e ao ar livre, outdoor, ela conseguiu tudo isso e ainda chegar aqui e saltar 4,70 m. Então, o desenho do trabalho dela para o ano foi cumprido à risca, como foi feito junto com o Vitaly Petrov e o Elcio Miranda. Legal, Robson Caetano, a gente passando a limpo a participação do atletismo brasileiro nesses Jogos Pan-Americanos. Jogos que vivem o seu penúltimo dia. Está terminando a maior festa esportiva das Américas. Aí o colombiano Fred Hernando Hernan, número 506, o quarto colocado na prova. O quinto é o brasileiro Jonathan Hickman. Já abre boa diferença o Horácio Nava em relação a esse que você vê aí, o José Ojeda. Nava na última cronometragem tinha 23 segundos de distância em relação ao segundo colocado. Cheio de gás o mexicano para essa reta final dos 50 quilômetros da marcha atlética. Passamos de 3 horas e 35 minutos de prova. Sob o sol forte de Guadalajara, os atletas vão aí, exaustos, cumprindo a sua participação na prova mais longa do atletismo. Eu lembro que ainda hoje na Record News tem polo aquático, tem vôlei, tem muitas atrações para você, basquete. A Record News, que desde o dia 15 de outubro dedicou várias horas da sua programação a esses Jogos Pan-Americanos, mostrando para você as mais diversas modalidades, informando cada medalha brasileira nesses Jogos Pan-Americanos de Guadalajara. Amanhã é o último dia, reservado principalmente à final do basquete masculino, que também é costume ter a sua decisão no último dia
nessas competições. Olimpíada é a mesma coisa. Amanhã também tem a final do Rugby 7. O rugby para 7 jogadores que estreia nesses Jogos Pan-Americanos de Guadalajara. E a maratona masculina. O Brasil também vai estar presente. Você vai ver tudo isso aqui na Record News. A maratona do Brasil, que vai ter o Jean Carlos da Silva como um dos participantes. Na feminina deu Brasil uma surpresa, uma ótima surpresa com a Adriana. Por que não acreditar também que na maratona masculina o Brasil pode chegar lá, pode garantir uma vaga no pódio nessa maratona do PAN. É claro, uma maratona que deve ser disputada também com muito sol e calor que tem feito em Guadalajara nos últimos dias. Além do Jean Carlos, o outro representante brasileiro na maratona será o Solonei da Silva, que garantiu seu índice para a maratona em Padova, na Itália, com 2 horas 11 minutos 32 segundos. É mais um desses atletas que vieram de baixo. Vale lembrar que o Brasil busca o tetracampeonato na maratona dos Jogos Pan-Americanos. Vanderlei Cordeiro de Lima venceu em 99 e 2003. O Frank Caldeira venceu no Rio em 2007. O Solonei é um dos nomes fortes para essa prova. Solonei, que era lixeiro na cidade natal. Ele é de Penápolis, no interior de São Paulo. Mais um desses exemplos, como a Cruz Nonata, que foi tão bem nos 5 mil e nos 10 mil metros, garantindo 2 medalhas para o Brasil no atletismo. Boa sorte aos brasileiros na maratona amanhã também. Passamos de 3 horas e 38 da marcha atlética de 50 quilômetros para homens. Vai dando dobradinha do México. Horácio Nava na primeira colocação. José Ojeda, que você vê aí, em segundo. Jaime Kiush, da Guatemala, na terceira colocação. Em quarto vem o Hernan, da Colômbia. E em quinto, o brasileiro Jonathan Hickman. Robson, quase 3 horas e 40 de prova. Agora a temperatura em Guadalajara deve estar girando em volta de 20 graus. Agora há pouco estava com 18. Na largada era 14. Tem tudo isso também, né? Durante a prova a temperatura vai aumentando gradativamente. Isso também castiga, né? Castiga bastante. Os atletas estão sofrendo mais pelo cansaço. A temperatura até que em provas como essa é a última volta, e abrindo a última volta, uma prova que a projeção aí é para 3 horas e 47 alto, 48, mas os atletas sentem mais o cansaço mesmo, né? Porque a temperatura até que está agradável, né? A umidade relativa do ar. Então os atletas estão aí no piloto automático, a gente diria, que é o famoso steady state. Ou seja, o atleta já está aí fazendo a repetição, e a gente pode observar que depois que cruzarem a linha de chegada, muitos atletas vão continuar meio que nessa caminhada, um pouco mais devagar, claro, mas meio que nessa caminhada. E, como eu falava, o Horácio Nava, a partir do quilômetro 32, ele acreditou mais na prova, veio perseguindo os líderes, ultrapassou o Guatemalteco e o seu companheiro, e agora está na liderança, indo embora, tentando aí a medalha de ouro. Tá aí cruzando na terceira colocação para a sua última volta o Jaime Kiush. O recorde pan-americano, que é de 3 horas 47 minutos 55 segundos, do Carlos Mercenário, exatamente um mexicano. Recorde obtido no Pan-Americano de Mar del Plata, na Argentina, em 1995. O recorde mundial do Denis Nizegorodov, atleta da Rússia, 3:34 e 14. Recorde de 2008. 11 de maio de 2008, exatamente na Rússia. Tá aí o líder da prova, Horácio Nava. Últimos 2 quilômetros para ele. Vai fazer a festa a torcida mexicana nas ruas de Guadalajara. O México, por enquanto, com ouro e prata. Aí os atletas mais uma vez contornando a Fonte Minerva. Neste momento em Guadalajara, 21 graus. Olha aí.
a bela imagem do percurso. Você vê abaixo no vídeo os Arcos de Vallarta, lá em cima a Fonte Minerva, por onde os atletas estão passando agora. Eles voltam para essa parte colorida, percorrem mais ou menos 1,5 km nessa avenida, que é a Avenida Vallarta, fazem a volta e aí sim vão para a chegada sob os arcos. 3 horas 42 minutos. Esse é o tempo que esses atletas estão aí, nessa balada, nesse ritmo. A impressão que dá, Robson, é que o cara cruza a linha final e não consegue mais andar normalmente, né? Ele sai andando assim, vai embora assim para casa. É verdade, Nardini, porque fica um exercício, uma repetição condicionada, né? O atleta passa muito tempo repetindo esse mesmo movimento. Tem que ser preciso, porque não pode errar, senão leva a punição e acaba sendo desqualificado. E muitos deles começam somente fazendo o movimento de quadril e terminam fazendo um movimento quase que com o corpo inteiro, né? Movimentando o corpo para um lado e para o outro. No caso do atleta da Guatemala, ele está sofrendo demais e tá balançando, né, o corpo para um lado e para o outro, porque, como eu falei, os órgãos internos, as partes internas, elas sofrem muito com essa quantidade de repetição que os atletas fazem. E no final, muitos vão cair, né? Porque realmente é uma prova extenuante, cansativa e que tira, né, desses atletas o máximo deles. Tá aí o líder da prova. Esse é o segundo colocado agora, José Leiber Ojeda. Apenas 9 permanecem na prova, dos 16 que largaram. O brasileiro Jonathan Hickman está nessa, está na 5ª colocação. Ele que nem era o brasileiro com o melhor tempo, vem surpreendendo. O outro brasileiro na prova, o Mário Santos Júnior, foi desclassificado logo no começo por irregularidades na marcha. É sempre importante lembrar, pelo menos um dos pés tem que estar em contato sempre com o solo, contato constante. E há árbitros, de 6 a 9 árbitros por todo o percurso, que ficam avaliando a forma de marchar de cada um dos atletas. Agora, Robson, o curioso é que a gente teve muitas desclassificações no começo da prova e depois não teve mais, né? O pessoal começou a, não vou dizer nem andar na linha, começou a marchar na linha conforme iam passando os quilômetros. Verdade. Muitos atletas utilizam, né, um pouco do trote, ou seja, uma corridinha rápida para levar uma punição e poder se distanciar, né, de alguma forma nessa prova. Se valem da regra para receber 1 ou 2 punições, abrir uma certa distância e se manterem nessa distância. Então, no começo de prova, muitos acabam fazendo o trotezinho, que a gente chama, e recebem a punição, recebem 1 ou 2 punições. E aí, ao longo da prova, eles que já têm 2 punições, acham que estão fazendo a marcha da maneira correta e continuam, porque é como eu falei, entra um determinado ponto, um momento da prova em que os atletas estão meio que condicionados. E aqueles que conseguem começar a prova da maneira correta, como é o caso do Nava, que vai liderando a prova, ele está o tempo todo na frente, aí quase uma queda do colombiano. Aliás, o time colombiano trouxe para cá realmente uma equipe muito competitiva, tanto é que nós tivemos o recorde pan-americano ontem no salto triplo, de uma colombiana, saltou 14,90 metros, realmente uma marca surpreendente. Então, todos nós ficamos assim, observando o começo de prova, que é um começo corrido mesmo, porque todos querem estar na liderança e por isso a quantidade de punições é muito maior. Vamos para os metros finais dessa prova. 3 horas e 46 minutos. Faz todo esse tempo que esses atletas estão aí. Esforço máximo. Debaixo de muito sol. Era noite ainda quando eles largaram em Guadalajara. O dia nem tinha amanhecido. Agora já estamos com 3 horas e 46 minutos de prova. O brasileiro Jonathan Hickman vem na 5ª colocação. A liderança
é de Horácio Nava do México. Segundo lugar também é mexicano, de José Ojeda. Na terceira colocação, um guatemalteco, Jaime Quilch. Hernan, da Colômbia, na quarta colocação. E aí sim, o brasileiro Jonathan Hickman. Quase 3 horas e 47. Vem para sua chegada, para ser o campeão da marcha atlética, Horácio Nava do México. O recorde pan-americano não será batido. Vai continuar nas mãos de Carlos Mercenário, também mexicano. Recorde de Mar del Plata, há 16 anos nos Jogos da Argentina. Aí o segundo colocado, José Ojeda, para a festa da torcida mexicana, que apoia os atletas nas provas de rua em Guadalajara. Você viu ali o apoio do time brasileiro, apoio totalmente dedicado ao Jonathan Hickman, já que no começo da prova o Mário Santos Júnior foi desclassificado. Vai dar dobradinha do México nas ruas de Guadalajara para fazer a festa da torcida mexicana. Você vê ali, aí já o Horácio Nava, evidente, muito desgastado, quase 3 horas e 50 de prova. Horácio Nava vai ser o vencedor da marcha atlética de 50 quilômetros, para fazer a festa em casa. Aí com uma cara até muito mais tranquila do que todos os outros concorrentes da prova, os 9 que restaram, dos 16 que largaram na prova. Era noite ainda. Vem Horácio Nava para cruzar a linha, para ser medalha de ouro, para fazer a festa em casa, a festa da torcida mexicana. Você vê, ao longo de toda a Avenida Vallarta, uma grande presença de público, bandeira mexicana na mão. Vem Horácio Nava, medalha de ouro na marcha atlética de 50 quilômetros dos Jogos Pan-Americanos Guadalajara 2011. Cruza a linha final andando. Aí 3:48:57, pouco mais de 1 minuto além do recorde pan-americano. Vem o José Ojeda para confirmar a dobradinha mexicana. México em primeiro, México em segundo. Dominante a equipe mexicana na prova de 50 quilômetros da marcha. Vem o Jaime Quilch. Mais uma medalha para a Guatemala na marcha atlética. A Guatemala que foi ouro com Rami Amarilis nos 20 quilômetros para mulheres, que foi ouro nos 20 quilômetros masculinos com Eric Barrondo. Vem agora Jaime Quilch para conquistar também o seu lugar no pódio. Sai de Guadalajara só na marcha atlética com 2 ouros e 1 bronze. A equipe da Guatemala. A primeira medalha de bronze do atletismo guatemalteco em Guadalajara. Guatemala que tem 2 ouros, os 2 na marcha atlética, como eu acabei de dizer. Uma medalha de prata nas provas de pista e vai ser bronze agora com o Jaime Quilch. Vem ele para garantir a sua medalha de bronze. É claro, comemora aí muito. Terminar essa prova é uma conquista, é muito esforço. O brasileiro Jonathan Hickman também está na parada.